Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Saída. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a oportunidade de voltar à sua casa, ao seu estabelecimento comercial, para um momento de meditação na Palavra de Deus, aqui através do programa Fé Perfeita, programa que traz a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos tomar um tema pregado pelo profeta William Branham, um profeta semelhante a Moisés. Isto foi pregado em novembro de 1959, uma mensagem que nos traz a cena, nos traz à mente esta cena registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 45. Logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido-os, foi ao monte orar, e sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Amigo telespectador, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos relata algumas coisas bastante pontuais e bastante interessantes. Por exemplo, o capítulo 6 do Evangelho de Marcos inicia-se falando sobre Jesus não sendo reconhecido em sua própria terra. Foi criado em Nazaré, entrou na cidade, foi à sinagoga, tomou o profeta Isaías, leu, aquilo causou revolta. A Bíblia relata que Jesus não podia fazer em Nazaré muitos milagres porque as pessoas não podiam crer nele. E é daí que surge, então, aquela expressão: não há profeta sem honra, senão na sua própria cidade, na sua própria casa, na sua própria nação. Tentaram empurrá-lo num monte que hoje ainda é chamado de Monte do Precipício. Ele, todavia, passou entre eles e se foi. A próxima coisa a registrar o capítulo 6 é o episódio triste em que Marcos narra a prisão e a morte do profeta João Batista e como aquela mensagem da morte do precursor da vinda do Messias trouxe profunda tristeza no Senhor Jesus. O passo seguinte é Jesus convidar seus discípulos para sair para um lugar deserto, para estar sozinho com eles em oração, porque a Bíblia disse que eles não tinham tempo nem para comer. Tamanho era o acúmulo de pessoas e as pessoas vindo atrás dele. No final daquele lugar, no lugar deserto, eles foram encontrados, finalmente foram encontrados. E enquanto estavam ali, Jesus testou os seus discípulos e disse a eles:
dá comida para esta multidão. Porque os discípulos vieram a Cristo e disseram: despede, porque o povo vai morrer de fome aqui. Despede o povo para que o povo possa ir nas aldeias comprar mantimento. Jesus disse: não, vocês vão dar comida para eles. E eles então disseram: seria necessário 200 dinheiros, seria necessário uma quantidade de pães muito grande, porque você sabe, ali estavam 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, mais de 15.000 pessoas. E Jesus então interroga eles e disse: o que vocês têm para comer? Eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: trazei-mo. E quando o trouxeram, ele levantou os olhos aos céus e deu graça. E tomando o pão, começou a partir. Se você ler o livro O Príncipe da Casa de Davi, você vai encontrar o relato de um dos apóstolos, João, que estava ali, que presenciou aquele fato. E aquilo era um fato inédito. Ele tomou o pão, quando ele partia o pão e colocava aquele pedaço partido no cesto, outro pedaço se recompunha no próprio pão. E ali estava inteiro novamente, ele tornava a pegar o pão e partia, e nascia outro pedaço, e tirava, e novamente o pão se recompunha, e ele, então, mandou os discípulos trazer os peixes, e ele pegou os 2 peixinhos. Aqueles peixes estavam preparados, assados, já prontos para se comer. Quando pegou os peixes que partiu, novamente, da mesma maneira, outro pedaço do peixe vinha à existência, até que ele completou todos aqueles cestos, e os discípulos saíram para distribuir, e a Bíblia relata que ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Deus nunca faz nada de maneira mesquinha. Deus sempre tem para dar em abundância. Então, quando ele houvera curado, houvera libertado, houvera alimentado, chamou Jesus seus discípulos. E a Bíblia diz: e ele os obrigou a entrar no barco. Eu gosto disto. Gosto disso porque nós sabemos que Deus é onisciente, ou seja, ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã, e ele sabe toda a história da minha vida e o meu futuro. Jesus sabia que aquele barco dos discípulos ia sofrer uma grande tempestade. Aí você para e pensa: mas por que ele, então, obrigou os discípulos a entrar no barco sabendo que um problema estava à frente? Isto é a mesma coisa na minha vida e na tua vida. Sabendo tudo o que vai acontecer amanhã, às vezes nós somos compelidos, obrigados a caminhar diretamente para aquele problema, sem nunca nos esquecer que haverá por trás de nós rogos, intercessões do próprio Senhor Jesus. E os discípulos entraram no barco. Deixa eu tomar as palavras do profeta William Branham, então. Naquele entardecer, quando o Senhor os obrigou a entrar no barco, talvez o último, o mais velho deles a entrar, foi Pedro, que com seus ombros largos e sua larga experiência como pescador, empurrou aquele barco para dentro do mar e foi o último a entrar. E quando entrou, e começaram a remar, ali dentro daquele barco foi formada uma reunião de testemunhos, porque todos estavam assustados. Nunca houveram visto, nunca tinham participado de um acontecimento tão extraordinário como eles tinham visto com seus próprios olhos. Pegar o pão, partir outro pão, aparecer outro pão, aparecer um peixe partido, outro peixe aparecer. Aquilo era uma coisa extraordinária. Imagine você vendo essas coisas acontecer. Eu não estou falando em mágica, em truques. Estou falando em algo real, porque a Bíblia diz que eles comeram e se saciaram
e ainda sobejou. Então eles começaram uma reunião de testemunho dentro do barco. E João foi o primeiro a comentar o fato. João disse: quando eu era menino, a minha mãe me contava histórias de quando o nosso povo saiu do Egito, vindo para a terra de Canaã, e como cada manhã nossos pais iam na areia do deserto e estava ali uma comida que era chamada de maná, que a Bíblia também chamou de pão dos anjos, comida dos anjos. Estava sobre a areia e nossos pais colheram aquilo e comeram aquilo por 40 anos. E João disse: quando eu era criança, eu tinha uma mente infantil e pensava, será que o grande Jeová tem no céu uma companhia de padeiros? Tem no céu um monte de fornos para assar estes pães, para dar aos nossos pais 2 milhões de pessoas? Ele disse: mas hoje aquilo que era apenas uma imaginação de infância se tornou realidade. Os meus olhos contemplaram o autor da vida pegar os pães, partir os peixes. Eu vi isto com os meus olhos, como ele pode fazer as mesmas coisas. Enquanto caminhavam ou navegavam por aquele mar, o próximo a falar foi Pedro e disse: foi algo tão impressionante quando eu conhecia Jesus. Meu pai, o velho Jonas, dizia-nos quando Cristo viesse, o Messias viesse, ele saberia manifestar e revelar o segredo dos corações. E então, o André, meu irmão, que era discípulo do profeta João Batista, quando viu a Cristo, e João o apontou como o Cordeiro de Deus, e ele veio a mim e me disse: nós havemos encontrado Cristo, e eu fui ter com ele numa reunião, e quando me aproximei, ele disse: tu és Simão, e o teu nome será Pedro, e teu pai se chama Jonas. Ele disse: naquele momento me veio a lembrança do meu antigo pai, e meu antigo pai havia falado-me antes de morrer de que ele viria, quando o Messias viesse, e revelaria o segredo dos corações. Eu soube que era ele. Filipe, o próximo a falar, disse: foi impressionante. Quando nós o conhecemos, eu encontrei o irmão Natanael e o convidei para vir. Disse a ele que havíamos achado Cristo, e ele me disse assim: de onde? Ele disse: de Nazaré. Disse: de Nazaré vem alguma coisa boa? Ele disse: vem e veja. E quando nós levamos o irmão Natanael à reunião, e chegou diante do Senhor, eles estavam navegando, e eles estavam felizes porque eles viram com seus olhos as coisas que haviam acontecido, quantos doentes e quantos milagres e multiplicação dos pães, e a conversa fluía livremente dentro daquele barco. Daqui um pouco, então, quando levamos o irmão Natanael, ele olhou para Natanael e disse: eis aí, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E irmão Natanael, assustado, disse: de onde me conheces? Ele disse: antes de Filipe te chamar, eu vi você debaixo da figueira orando. Ele conhece todas as nossas orações. Natanael prontamente disse: Senhor, vejo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse: só porque eu te disse isto, coisas maiores do que esta você verá. E isso é o mesmo que eu quero dizer a você que está assistindo este programa. Se você crer em Jesus com todo o seu coração, você verá que coisas muito maiores ele fará por você. É uma coisa extraordinária servir a Deus. É uma coisa nojenta e triste ser religioso, ser orgulhoso, ser prepotente, achar que você é melhor do que os outros. Mas servir a Deus é ter a mão estendida, é ter experimentado os favores de Deus que Ele faz todo dia, e você está pronto para testificar a outros e dizer: conheça
Há alguma coisa muito melhor do que festas, do que bailes, do que futebol, do que nudismo, do que prostituição? Jesus Cristo, a solução, a resposta, o consolo, a força, o ânimo, a coragem, a visão, a esperança de vida eterna. Amigo, a reunião estava fluindo maravilhosamente. Cada um tinha um testemunho para dar. Cada um falava das grandes maravilhas que Deus houvera feito e as coisas que eles tinham presenciado e aquilo que lhe havia impactado por ver o Senhor falar. Enquanto falavam, o vento, a tempestade, estava soprando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Por quê? Porque Jesus houvera ficado em terra, eles estavam sozinhos no mar, mas Jesus estava no alto de uma montanha orando, intercedendo, conversando com o Pai, a carne falando com o Espírito. Por certo, não faltou oração pelos discípulos no momento de tribulação, porque quando a gente fala em ventos contrários, em tempestades, estamos lembrando das grandes dificuldades quando estamos trabalhando, quando estamos tentando, quando estamos colocando toda a nossa força e as coisas não saem do lugar. Olha, Jesus estava em terra assistindo tudo isto, não só dos seus discípulos, mas os seus problemas, as suas dores, as suas lutas. Por quê? Porque os demônios, espíritos contrários, demônios, espíritos atormentadores, que gostariam de ver suas lágrimas, suas dores, seu lar desfacelado, seu casamento acabado, seus filhos nas drogas, seu marido na prostituição, tudo isso, sua mulher numa condição terrível, estes demônios disseram, vamos trazer ventos contrários, vamos trazer contrariedades, dores, angústias para aqueles homens agora. Eles estão tão entusiasmados, mas vamos aparecer. Então, você pode prestar atenção que o autor da criação criou as águas e criou os ventos. E o demônio, que não pode criar nada, os demônios, tomaram aquilo que já houvera sido criado, águas e ventos, e fez daquilo uma tempestade. É sempre assim. Pega homem e mulher. Homem e mulher, Deus criou o homem, depois criou a mulher. Isto não era para ser vento contrário, isto não era para haver brigas, isto não era para haver traição, isto não era para haver desavença, isso aqui era para ser complemento, alegria, gozo. É maravilhoso você estar na beira de um rio e um vento calmo passar, refresca a sua alma. É assim. Um casamento deveria ser assim. Filhos nunca deveriam ser problemas para os pais. Aqui está o pai, a mãe, aqui estão os filhos. Isto era para ser filhos, a alegria do pai, honra, prazer de dizer, olha aqui, filho, olha que filha eu tenho. Mas o diabo toma isto e entre pai e mãe se torna um vento contrário. Entre filhos e pais, um vento contrário. Entre um homem e o outro, uma tempestade, ladrões, assaltantes, crimes, violência. É o que nós estamos vendo na sociedade. Por quê? Porque o mundo está no maligno. E tudo que o diabo quer é fazer uma grande tempestade e você estar no meio do mar. E o Jesus não estava com eles. É sempre assim. O diabo sempre aproveita uma oportunidade de quando Jesus não está no barco e disse, agora alcancei o objetivo e vou matá-los. Mas na madrugada, na quarta vigília daquela noite, Jesus, vendo o sofrimento daqueles discípulos, entrou no mar em direção a eles. Eu queria só lembrar a você, você acha que esse programa é produto do acaso? Não, a tempestade existe, está aí. Ele sabia que você ia ter a vida que você tem, enfrentar os problemas que você está enfrentando, mas eu quero que você entenda, nós não estamos aqui alheios
aos rogos e intercessões de Deus. A própria Bíblia diz que nós nem sabemos o que pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus orou pedindo que nós fôssemos guardados. E agora vem Jesus caminhando contra as ondas e contra o vento a favor dos discípulos. Eu queria só perguntar, será que você que está em casa não gostaria que Jesus caminhasse a favor da sua família, da sua casa, da sua saúde, da sua vida? Será que você não gostaria de que Jesus viesse acalmar esta tempestade na sua vida? Mas interessante, impressionante, enquanto ele caminhava na quarta vigília, talvez 4 horas da manhã, em direção àquele barco, meu caro amigo, irmão que está me assistindo, os próprios discípulos, ao ver Jesus, pensou que aquilo era um fantasma. Começaram a gritar com medo, dizendo aquilo é um fantasma. Talvez você que está assistindo este programa esteja pensando que isto aqui é um fantasma. Não, isto não é um espantalho, isto não é falso profeta, isto não é anticristo, isto é a aproximação de Deus da sua vida. É a solução, é a mão do Senhor. São orações que serão respondidas, sabe? É a hora da tempestade passar. É a hora do socorro chegar. É a hora de você aprender que Deus não esquece dos seus. E então, os discípulos, quando viram Jesus, pensaram que estavam diante de uma tempestade. Eu queria parar. Sabe, eu conheço tantas pessoas que vêm a mim e dizem, pastor, estou cansado de religião. Estou olhando dentro da minha igreja, estou cansado do nudismo. Sabe, os pastores não têm respeito com a alma das pessoas. Nós estamos vendo pessoas completamente decepcionadas com o sistema religioso, do comércio, do descaso, do relaxo, de igrejas que se tornaram apenas parques de diversão, ou ponto de encontro social, ou clube, ou teatro, ou loja, menos casa de oração e de adoração. Pessoas cansadas, mas quando chega um programa como este, que diz para você, olha, escute bem, está na hora de você parar e olhar para a sua Bíblia. Deus quer restaurar sua fé. Deus quer te acolher. Deus quer te colocar naquilo que é verdadeiro para a hora verdadeira que é a vinda do Senhor. Deus chama as pessoas para abandonar o sistema religioso e os seus próprios pensamentos. Sabe qual é a resposta? É um fantasma, é falso profeta, é anticristo. Quando eu chamo as pessoas para serem batizadas em nome do Senhor Jesus, ainda há pessoas da mente tão fechada que dizem, isto é falso, ser batizado em nome de Jesus é falso, é heresia. Parece que os discípulos disseram, é um fantasma, e isto parece também que nós estamos diante dos mesmos quadros nesta hora. Mas eu quero dizer para você, não é fantasma. É algo que fará a tempestade passar, é algo que dará estabilidade, é algo que você verá que é o maior privilégio que um mortal tem, é ter Jesus na sua vida, é ter um nome sem o qual você nunca será herdeiro das promessas de Deus. Porque a família de Deus que leva este nome nos céus e na terra são os legítimos herdeiros, o resto tudo é engano. Não é fantasma ser batizado, é Jesus, é a bênção, é se tornar herdeiro dos céus e da terra e de todas as promessas de Deus. Amigo telespectador, pois os discípulos gritaram apavorado e foi necessário Jesus dizer, não precisa ter medo. Parece que é a mesma coisa de eu dizer para você, examine as Escrituras, veja quantas pessoas foram batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia. Não é fantasma. Examine as Escrituras e veja se existe alguém que
dos apóstolos ou dos profetas ou o próprio Jesus que citou a terminologia trindade e apresentou 3 pessoas na divindade. Não é fantasma, não, dizer que as mulheres precisam descer da plataforma, vestir honestamente, que a ceia precisa ser de uma maneira correta. Não é fantasma, é voltar para Jesus. Jesus vem e disse, sou eu, é a Bíblia, é a palavra, é Jesus novamente aparecendo no meio desta turbulência religiosa para dizer a você, chegou a solução, você quer? A proposta é para você. Esta era a promessa desde o Antigo Testamento, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Jesus nasceu num tempo de dificuldade como Moisés nasceu. Jesus viveu aqui num período em que o mundo estava sob o domínio de Roma, naquela época estava sob o domínio do Egito. Jesus subiu ao monte como Moisés e passou 40 dias e 40 noites. Moisés desce com as tábuas dos mandamentos, Jesus vem e oferece a graça, o perdão e a misericórdia. Jesus estabelece como Moisés uma regra para o povo viver. É um profeta semelhante a Moisés. Moisés não podia fazer nada, conduzir o povo e dar um pão que não era o verdadeiro pão, mas Jesus veio como o pão da vida e disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Podia mostrar a eles que ele é aquele que multiplica pão, que pode multiplicar os seus bens, a sua saúde, a sua paz, a sua felicidade, te dar estabilidade e acalmar as tempestades da sua vida. Tudo depende de você. Você quer ou você vai continuar achando que Jesus é um fantasma? Vamos orar? Nosso tempo acabou. Querido Pai, apresentamos estas pessoas e apresentei a elas uma proposta, Jesus, a solução. Se há alguém que nesta hora pede, vem, suba no barco para que a tempestade acalme, entra na vida, entra no lar, ajuda esta pessoa, estenda a tua mão, faça tudo acalmar. Doenças desapareçam, demônios sejam expulsos, almas se rendam aos teus pés. É meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém.